Então, conosco hoje o nosso Dirceu Machado, que já é um colaborador quanto mais da nossa casa, sempre nos brindando com a sua experiência em torno da nossa doutrina espírita. Nossas melhores vibrações para ele, para que ele se sinta em perfeita harmonia com o nosso ambiente. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Eu não sei bem se foi um acontecimento por um acaso, quando na marcação das datas das palestras me coube o dia 3 de outubro, ou se foi voluntariamente escolhido. O fato é que normalmente nós aproveitamos o nosso estudo aqui para ver um item qualquer do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, porém, não há como desviarmos de uma data tão significativa, que marca o nascimento do nosso Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, grande mestre, grande professor. Todo aquele que é um professor também já foi um aluno. E é o que aconteceu com Kardec, com Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em 1804. Eu não vou me deter em detalhes da vida dele, mas é interessante que nós analisemos alguns pontos principais para depois entendermos o pensamento que ele guardava para si e depois para todos nós. A França, quando ele nasceu, estava uma tremenda tragédia, tinha saído há pouco daquele regime do terror logo após a Revolução Francesa. Isso a história nos conta. E Napoleão já havia subido ao trono, estava naquelas guerras napoleônicas de conquista do mundo. E angariou para si uma série de adversários. E os adversários todos contra Napoleão da Europa, né? E ele passou muitas dificuldades, estava na sua batalha quase que final, em Waterloo, contra as forças inglesas. E no final saiu derrotado. As nações contrárias à França, então, tomaram a França, e a família de Kardec, então, mandou o seu filho, em 1814, para estudar na Suíça, num colégio tido à época como exemplar, em Yverdun, na Suíça. Eu tive a oportunidade, uma das vezes que visitei esse país, conhecer de perto a região. E realmente é encantadora, é lindo. Pestalozzi, que era o diretor, que era o dono do estabelecimento, era o fundador, e que tinha um critério todo particular de pedagogia, ele apreciava mais a parte prática do que a parte teórica. E dizia realmente que a teoria sem a prática de nada vale. E os seus alunos se aprofundavam nesse ponto, que fez mais ou menos, nos fez recordar que ao tempo de Jesus tinha os seus seguidores, né? Eles estabeleceram também uma dicotomia, uma divisão entre fé e obras. A fé, então, seria a parte teórica dos estudos, as obras seriam a parte prática dos estudos científicos ou o que seja do conhecimento humano. Então há um paralelismo muito grande sobre essa maneira
de Pestalozzi ensinar. Entre os seus alunos, ele realmente teve alunos brilhantes, mas o que mais despontou foi justamente o Hippolyte Léon Denisard. O professor, mais tarde professor Rivail, parece que usava muito do que aprendeu nesse estabelecimento. Alguns autores dizem que por isso mesmo parece que ele apreendeu e colocava em prática o que ele viu em Yverdon. Isso pode ser uma verdade, pode ser também uma visão um pouco distorcida, porque realmente o pensamento que Kardec tinha sobre a maneira de ensinar e etc., não dependia exclusivamente do seu professor. É possível que eles, como espíritos independentes, e todos dois espíritos muito elevados, comungassem do mesmo tipo, das mesmas ideias sobre a pedagogia e como deveriam ensinar. Pestalozzi apenas, ou talvez tenha despertado em Rivail essa noção e esse caminho na base do ensino. A parte prática é fundamental. Então os alunos ali aprendiam também como via a natureza, as árvores cresciam, como se deveria plantar algo. Então a parte manual era muito importante. Apreciar a natureza, não apenas os livros. Porque se pensarmos hoje em dia, com a natureza tão devastada, nós diríamos que são livros que estão sendo destruídos, né? Quando nós pensamos ou imaginamos que ao sentar num gramado e ver uma árvore frondosa perto de um lago cheio de pássaros a cantar, que ali nós estamos perdendo tempo, se nós analisarmos profundamente, nós estamos ganhando tempo, estamos lendo o livro da natureza, que nos ensina muito o convívio dos animais, o mundo vegetal como ele, o mundo vegetal, nos entrega flores, nos entrega frutos, sem nada esperar em troco, só quer o alimento para nos fornecer também o alimento adequado. E de sobra ainda faz aquela troca do gás carbônico e nos entrega o oxigênio. Então, realmente, o ler o livro da natureza é muito importante para todos nós. Kardec, com esse espírito, então, ele vai para a sua vida de professor, escreve livros, livros que marcaram a época, o estudo da matemática, tanto na parte da aritmética quanto na parte da geometria, escrevia, dando um enfoque novo, fez propostas aos deputados lá em Paris sobre a mudança de ensino. Aliás, essa expressão uma reforma do ensino, parece que é sempre moda em qualquer nação, mas principalmente aqui no nosso país, estamos sempre fazendo reformas do ensino. Quando não apresentamos um currículo novo de matérias a ser estudada, nós simplesmente mudamos o nome e já chancelamos como reforma do ensino. Antigamente era primário, ginásio, científico, então um curso técnico, né? Era tão mais fácil, né? Agora temos uma nova nomenclatura, numa das reformas do ensino, mudou-se os nomes todos, né? Eu acho que agora é uma outra denominação. As disciplinas, eu garanto que se houve alguma mudança no conteúdo, deve ter sido para pior. Eu não sou muito pessimista, não, mas há pouco tempo eu procurava saber quais eram as disciplinas de uns garotos que estavam estudando e vi que
Não sei se é o seu tempo, você é muito novo ainda, mas no meu tempo a gente no ginásio estudava latim, estudava francês, estudava inglês, era filosofia, tudo junto, e dava tempo de aprender tudo, né? Leitura, gramática, não era múltipla escolha, mas deixa isso para lá. Kardec, ele, na sua reforma do ensino, propunha realmente coisas novas, que não fossem, que as escolas não fossem tão assim baseadas em livros, mas na parte prática, visse coisas práticas. Ele foi muito feliz nas suas proposições. E um pensamento sempre curioso, ele se torna maçom, dizem alguns historiadores que ele era maçom também, porque a maçonaria à época, e acho que até agora, não sei, não conheço muito a maçonaria, mas fala-se em Deus, fala-se em liberdade e outros itens que são pertinentes a um pensamento elevado. Grande arquiteto do universo, né? Mas Kardec parece que tinha uma curiosidade nata. À época falava-se em hipnotismo, né? Ele se interessou pelo assunto, estudava o magnetismo animal, despertou nele a atenção. E ele estudava e fez muitos amigos dentro desse grupo de pessoas que estudavam o magnetismo animal. Dentre esses amigos é que surge um que sugere a ele frequentar uma reunião onde vários fenômenos ocorriam, mesas mexendo e se levantando, agredindo uma das certas leis físicas, e Kardec também escrevia sobre física. As leis físicas impedem a agressão da lei da gravidade, que é uma lei natural. Ele, então, torna-se curioso em relação a isso, para ver esses detalhes. É como ele foi induzido a frequentar essas reuniões onde fenômenos tidos como agressores às leis naturais, ele então presenciou fenômenos que realmente mexeram muito com o seu raciocínio. 10 anos antes já, nos Estados Unidos, já se falava naquelas irmãs Fox, já se falava também na Inglaterra, pesquisas de fenômenos sobrenaturais, e no resto da Europa, Alemanha e tudo. Então, é assim que Kardec foi apresentado a esses fenômenos. Se tornou curioso. Achou um pouco estranho quando um dos frequentadores falava que a mesa, além de saltar e caminhar, ela respondia perguntas. E Kardec, com 50 anos de idade, ele é apresentado a esses fenômenos. Então, todos nós que estamos à beira dos 50 anos, não vamos imaginar que estejamos no fim da estrada. Nós estamos começando, então. Já dizia um grande poeta, aliás, um poeta Bastos Tigre, mineiro ele, disse assim: tem cada idade a sua juventude. Então, todos nós, de cabelos escuros, pretos, ou cabelos brancos, ou cabelos louros, e mesmo aqueles sem cabelos, né? Não precisamos nos preocupar, tem cada idade a sua juventude. E Kardec, então, ali, frente àqueles fenômenos, ele se sentiu um jovem. Eu vou pesquisar, que é isso. Mas todo efeito tem uma causa. E ele foi atrás das causas. Da mesma forma que nas ciências físicas, os cientistas, os pesquisadores, tanto nas ciências físicas como nas ciências matemáticas, sociais,
da saúde, eles vão atrás das causas. Não adianta na ciência, por exemplo, da saúde do corpo humano, curar uma dor de cabeça. Tem que saber a causa da dor de cabeça. É assim que funciona, ir às causas. O comportamento, a gente, nas ciências criminais, a pessoa pune o comportamento de alguém. A lei manda punir. No nosso país, nós vemos esse exemplo, mas nós temos que ir à causa da criminalidade. É resolver a causa, senão vamos sempre ficar com aquele problema. Então Kardec foi às causas, procurar, desvendar. E quando ele viu que realmente as mesas, ao ser feita uma pergunta, ela sacudia, balançava e mostrava as letras do alfabeto, fornecendo respostas a perguntas, ele falou, isso tem alguma coisa que precisa ser elucidada. E lá foi ele. Verificou que aquele grupo se reunia há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Tinha mais de 50 cadernos anotados com perguntas e respostas. E aquele grupo, que era um grupo seleto, porém se sentiam incapazes de deslinchar aquele código, aquelas perguntas e respostas, a lógica que estava por trás, vê em Kardec, um professor, um pesquisador, a pessoa adequada e ideal para decifrar aquela charada. E ele aceitou o desafio. É interessante, nisso tudo, nós já vamos caminhar mais rapidamente, mas é interessante nos lembrarmos que ele, ao aceitar, ele passou também a se comunicar com perguntas e respostas com o grupo, coisas relativas à sua vida pessoal. E teve a informação que ele era a pessoa escolhida pelo plano espiritual para se tornar o líder daquele pensamento. E ele teve um pouco de receio, mas a responsabilidade é muito grande. E ficou patente naquela comunicação, naquela reunião, que se ele não aceitasse, se ele fugisse daquela indicação, não tinha problema. Outro iria tomar o lugar dele. É como se faz o progresso, o caminhar de qualquer assunto. Quando chega a hora, vai surgir o elemento, a oportunidade daquilo ser realizado. Se nós, cada um de nós, nos negarmos a nossa função, nós mais tarde vamos responder por essa atitude. Mas o assunto vai ser tocado adiante. A lei do progresso diz isso. E a lei do progresso, depois, foi muito bem analisada por Kardec e publicada no Livro dos Espíritos. Então, ele tomou coragem e foi adiante. Ele começa a escrever, a codificar, a decodificar todos os 50 livros, faz perguntas ainda, os médiuns respondem, e ele começa então a trabalhar no Livro dos Espíritos. E aí ocorre um fato muito especial. Numa determinada noite ele escrevia um capítulo, e quando ouviu barulhos enormes, e ele parou para saber o que era, não descobria a causa, tal. Mais tarde, quando a esposa dele chega, ela também ouve os ruídos e também procura a causa dos ruídos e não encontra. Na próxima reunião que teve, ele indaga a respeito daquilo que ocorria. Então, um espírito diz a ele que ele estava ali, podia responder, e esse espírito se comunica pela escrita e diz que ele não estava satisfeito, era o protetor dele, era o guia familiar dele, e que não estava satisfeito com determinado trecho que ele estava escrevendo num capítulo. E ele fala assim, não, mas eu já corrigi. Ele falou, não, continua pesquisando que da linha tal até a linha tal tem ainda um erro que precisa ser corrigido. E Kardec, na sua curiosidade, pergunta, mas qual é o seu nome? E ele fala assim, para você eu sou a verdade. E Kardec fala, mas você
aqui na Terra tinha um outro nome, uma pessoa, alguém conhecido? Ele falou assim, olha, basta saber ou me tratar por isso. Eu posso estar aqui de 15 em 15 dias para lhe atender e tirar as suas perguntas. Para você, eu sou a verdade. Bom, se nós formos pelo viés dessa resposta do espírito que ajudou Kardec naquele trabalho de codificação, nós vamos por uma avenida muito grande, porque mais tarde surgiram escritos, né, com o nome do espírito que se assinava verdade. Em algumas dessas estava o espírito da mesma forma que a gente fala, espírito de André Luiz, espírito de Emmanuel, estava lá, espírito de verdade. E outros, como esse autor dessa biografia dele, aliás, uma biografia muito bem escrita, André Morel, ele, logo depois que cita esse fato, ele troca a preposição, né? Bota uma preposição mais indicativa, dizendo o espírito da verdade, acrescenta. Então, esse assunto teve aqui no Brasil uma repercussão muito grande. Era o espírito de verdade, como se fala, espírito de André Luiz, espírito de Emmanuel, e não o espírito da verdade, onde seria o evangélico, o evangelho de João. Então houve uma conversa muito grande sobre isso. E é uma área que não se deve se preocupar, não devemos nos preocupar. O que nós devemos preocupar é com o fruto, o produto que veio daí. Seja o espírito de verdade ou o espírito da verdade, o bíblico ou não, tanto faz. O que veio é algo que nos abre o raciocínio, que nos abre o coração, que nos abre a mente para nós entendermos as lições de Jesus. Lá no Evangelho de João, Jesus disse, olha, eu agora não posso falar tudo, mas para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas eu vou e vou mandar mais tarde um Consolador, que vai explicar a vocês tudo o que eu não pude explicar agora. E realmente, se nós pensarmos que hoje em dia é difícil para as pessoas apreenderem, entenderem a profundidade que a nossa doutrina trouxe, imagina há 2000 anos, se Jesus podia dizer tudo o que estava para ser ensinado. Pois até os doutores da lei não entendiam. Um dos doutores da lei vai perguntar a ele, mas como é que eu posso alcançar o reino de Deus? Aí Jesus fala assim, olha, ninguém pode alcançar o reino de Deus se não nascer de novo. E ele quer insistir, mas como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus responde, mas você é um doutor da lei e desconhece essas coisas? Então, se um doutor da lei era incapaz de entender isso, como é que o povão podia entender? Não podia. Não podia. Então, tinha realmente que mais tarde acontecer a vinda do Consolador. E isso a nossa doutrina é. A nossa doutrina nos consola, ela nos explica o que disse Jesus. Aliás, se a nossa doutrina não viesse para explicar, como parte de ciência, ela estaria um pouco manca, faltando algo para obter o equilíbrio. É como se fossem as asas de um anjo. Se tiver uma asa só, a parte científica e intelectual, vai faltar a parte do coração, do sentimento, da bondade, do espírito. Há que haver aquelas duas. E ali esse Consolador veio nos abrir essa oportunidade, tanto na parte científica quanto na parte do raciocínio. Como na parte científica
Kardec, quando começa a estudar, ou quando começa a escrever sob inspiração a nossa doutrina, codificar a nossa doutrina, ele a chamava de ciência. Era uma ciência, ele tratava como ciência. Está lá no livro dos médiuns, é ciência nova que veio. E por que era ciência? Ele explica por quê, nós já vamos discutir isso daqui a pouco. Porque hoje nós vemos a nossa doutrina com um espectro muito mais amplo. Nós vemos a nossa doutrina abrangendo a parte científica, a parte filosófica e a parte religiosa. São as três facetas da doutrina. E é sob esse ângulo que nós temos que analisar o pensamento, não apenas de Kardec, mas de toda essa equipe espiritual que veio lhe inspirar a nos dirigir. A parte científica, por que é científica? Ninguém pode dizer ou negar que esse livro pudesse flutuar aqui. Se ele vai flutuar, tem alguma força. A força é capaz de fazê-lo levantar, mas não mantê-lo. Se tirar o apoio, ele cai. Mas as mesas flutuavam. Como flutuavam? Agredindo a lei da gravidade. Newton teria um pesadelo. O nosso grande Newton, que era o fundador da física clássica, né? Da mesma forma que mais tarde, com o evoluir da ciência, Einstein olha para trás e fala assim, mas o Newton era uma criançola, só deu as bases. Eu agora apresento a teoria da relatividade, que é um pouco mais ampla. E mais adiante nós vamos ver outras coisas, porque hoje já se discute, uma das leis de Einstein, das equações de Einstein, que nenhuma velocidade pode ser maior do que a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade máxima. Fora daí, não é possível, não existe móvel capaz de caminhar. Hoje já se fala na possibilidade de velocidades maiores que a velocidade da luz. Já se fala em dobras espaciais, porque se nós formos respeitar a velocidade da luz, a gente não vai sair daqui do nosso sistema planetário ou da nossa galáxia nunca. Porque a estrela mais próxima daqui do Sol, ou do planeta Terra, que gira em torno do Sol, é a Alfa Centauri, que está a 4 anos e meio luz de distância. Um ano-luz é uma medida de distância, ano-luz. É uma medida de distância. É a distância percorrida pela luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, 300 mil quilômetros. Pois bem, a estrela mais próxima é a Alfa Centauri. Agora, existem sistemas planetários a milhões de anos-luz de distância da Terra. Então, há que haver alguma coisa aí, inclusive em cima da nossa mecânica celeste, das teorias da relatividade. Mas isso ainda é coisa para depois. Toda teoria científica se baseia na observação. Agora vamos falar uma coisa. Esse mundão, esse universo enorme, ele existe. Não sei, quando existe? Quando é que ele foi criado? Aí é outra pergunta, porque tem duas teorias muito particulares. Uma fala que sempre existiu. Está sempre estrelas sendo destruídas, a estrela chega na estrela nova, ela explode, joga poeira cósmica para cá, e daqui a pouco se junta de novo, forma outro planeta. Bom, sempre existiu, é uma hipótese. A outra é da tal que está em voga aí há uns 30, 40, 50 anos, é da grande explosão, do Big Bang. Né? Numa certa ocasião, no início de tudo, estava a energia toda contida, tudo junto, tudo ali. E era tão grande que, num determinado instante, pum, houve uma explosão. É o Big Bang. E os corpos celestes, então, se afastam. Até hoje, o desvio do vermelho, quando a gente vê... Não, mas isso é uma parte científica que não vale a pena discutir. Imagina uma bola plástica, dessas bolas de soprar. A gente vai enchendo. Imagina essa bola tivesse marcada, cheio de pontinhos. Cada pontinho desse é
um sistema solar, vamos botar assim, ou são corpos celestes. Quando vocês enchem, ela vai enchendo, e cada corpo vai se afastando, não apenas do centro, mas entre si. E é isso que a ciência hoje observa. Todos os corpos celestes se afastam entre si. Estão mostrando que numa certa época eles estavam reunidos. Essa é a base da teoria do Big Bang. Se está certo ou está errada, eu sou insignificante para discutir. Eu só estou falando para vocês o que eu já li anteriormente. E gostei muito. É um assunto que a gente gosta de ver. Quem não gosta de olhar para o céu e falar assim, ih, que bonito. Uma coisa só, gostaria de falar disso. Tudo que eu observo, olha lá para cima. Quando a gente olha lá para cima e vê um corpo celeste, uma estrelinha assim piscando, pode dizer, aquilo é uma estrela. Mas se a gente olha e vê uma luz como aquela ali, assim, sem piscar, não vai piscar não, fica aí, sem piscar. Porque se piscar é uma estrela, se ficar sem piscar é um planeta. É um planeta. Então a gente pode ver quando é que está Marte, que ele é mais vermelho, Tal. Tem, de manhã, a estrela da manhã, né? Vênus. Bom, então vamos aí. Então, mas esse mundão, esse universo sempre existiu. E as leis que regulam esse universo, elas sempre existiram, as leis naturais. Newton não inventou uma física para explicar esse mundo, esse universo, e o universo começou a funcionar depois que Newton estabeleceu as suas leis. O corpo, um objeto, sempre caiu. Não começou a cair depois que Newton estabeleceu a lei da gravidade. Ele apenas, pela observação, viu que caiu. Dizem a história da maçã, que a maçã caiu até na cabeça dele. Foi por isso que ele desenvolveu a teoria da lei da gravidade. Então, as leis naturais sempre existiram. Então, o que é a ciência? A ciência, qualquer época, vem da observação do curioso e depois da tentativa de aproximação da realidade através de equações matemáticas. É sempre uma aproximação. Newton fez uma aproximação. Mais tarde veio outro que apurou aquela aproximação, estabeleceu outra teoria. Então é sempre uma aproximação. Uma lei científica é sempre uma aproximação, qualquer que seja o campo, na filosofia, nas ciências sociais, na ciência política, na ciência matemática. Na matemática, falando em matemática, nós falamos em geometria euclidiana, as ciências sempre se baseiam em axiomas. Desculpe quem não gosta do termo. Sim? Sempre em axiomas. A geometria tem cinco axiomas. Axiomas são verdades, proposições que são tomadas como verdade, mas que não precisam ser demonstradas. A gente diz, essas proposições são verdadeiras. A partir dessas proposições se cria todo um sistema de proposições. Se essas proposições criadas a partir daqui não colidirem entre si, não antagônicas entre si, a gente diz que aquele sistema, aquilo que foi criado, aquele sistema, é uma teoria. Antes era uma hipótese, agora é uma teoria. Assim se fez a geometria euclidiana, que durou do ano 300 e pouco antes de Cristo até os dias de hoje, até o século passado. Era uma verdade, ninguém desmentia aquilo. Até que surgiu um Lobachevsky da vida, um Riemann, 3 Gauss, 3 pessoas, cada uma num ponto do país, do mundo, um na Rússia, outro na França, outro na Alemanha, independentemente,
Eles negaram um desses postulados. Bom, eu baixei esse dedo, deixa eu baixar isso aqui. Tiraram uma das leis, e estabeleceram um outro axioma. Negaram o quinto postulado de Euclides, que dizia, de um ponto dado fora de uma reta dada, só se pode traçar uma paralela àquela reta. Negaram isso e criaram uma outra geometria. Geometrias não euclidianas. Então, é a aproximação da realidade através de leis, através de equações. Isso é a ciência. Então, Kardec pode dizer que ele, através da doutrina espírita, estava ali criando uma ciência nova. Porque a ciência antiga não explicava como é que esse corpo está subindo e fica lá em cima e agride a lei da gravidade. Ele estava pesquisando. Foi aí que ele estudou os fenômenos mediúnicos através da ótica de uma ciência. Por isso a doutrina espírita pode ser vista sobre o ângulo da ciência e dá a sua explicação. São forças que vêm de entidades espirituais, etc., tal, falam nos fluidos, etc., e fala, né, da sustentação de objetos através, fisicamente, por parte de entidades espirituais, o movimento, tal, etc. Coisas desse tipo, explicando muito dos milagres que estão lá na Bíblia. Então, é uma ciência. A doutrina espírita pode ser vista como uma ciência. Mas tem a parte filosófica também. Quem for ler o Livro dos Espíritos vai ver ali que a gente explica temas estudados pelos filósofos desde os tempos pré-socráticos. De onde venho? Para onde eu vou? O que é o amor? O que é a bondade? O que é a maldade? O que é a mentira? O que é a verdade? Sobre a verdade, então, desde os pré-socráticos já se discutia o que é verdade. Aliás, Jesus falou isso também, quando o Pilatos perguntou, és tu o rei dos judeus? O que Jesus falou? Vem de ti mesmo essa pergunta ou outros te disseram a meu respeito? Lembram disso? É aquela discussão de Jesus e Pilatos, né? Onde vem a pergunta de Pilatos, né? O que é a verdade? Jesus silenciou, porque era um assunto que estava em discussão desde os pré-socráticos e vem até os dias de hoje. Eu trouxe para vocês uma vez, eu acho que eu falei isso aqui numa palestra, que um pré-socrático, um daqueles filósofos, falou a seguinte frase, deu o seguinte problema para os seus alunos discutirem. Falou assim, eu vou dizer uma frase e quero que vocês interpretem. A frase que eu vou dizer é, o que eu estou falando agora é mentira. Resolvam o problema. Pensem um pouquinho. O que eu estou falando agora é mentira. Se essa frase for mentira, ela é uma verdade. Mas se essa frase for verdade, ela é uma mentira. Então, é um problema sem solução. Vejam que frase dita há 400 anos antes de Cristo, que eu falo agora. Então, essa discussão de verdade e mentira é uma coisa interessantíssima, muito bacana. Então, com a relação dessa frase em particular, a verdade, dentro da doutrina, a doutrina consegue colocar as duas juntas, as duas juntinhas. Ela consegue juntar de tal forma aquela dicotomia que existia entre o livre-arbítrio e o que se chama o maktub, o que estava escrito, aquele determinismo. A doutrina espírita junta determinismo e livre-arbítrio. Os que defendem determinismo falam assim, não, o sujeito nasceu e vai cumprir aquilo que está determinado, aquilo que está escrito.
né? Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se ele comete um assassinato, não, aquilo estava escrito. Isso é o determinismo. Mas os filósofos discutiam, mas então a pessoa não tem liberdade de fazer nada? Eu não posso pensar diferente? Então, essa luta entre esses dois pensamentos, isso foi até as ciências. Até as ciências. Essa diferença entre o que é livre de ocorrer, que é analisado pela estatística, pelos chamados processos estocásticos, e o que é determinístico. Lei de Newton, que fala assim, olha, se você apontar para um determinado ponto, souber a velocidade do ar, souber a potência daqui da pólvora, você vai acertar aquele alvo. Então vamos fazer, agora veio a Olimpíada, né? Tem gente que acerta bem pertinho, mas nunca todos vão no mesmo lugar. Dizem que são variações aleatórias sobre o tiro da pessoa. Então, essa relação entre livre-arbítrio e determinismo, a doutrina resolveu. Hoje em dia a gente fala assim, nós somos livres. É uma das leis da doutrina espírita, somos livres. Livres para pensar, livres para falar, livres para agir. Mas aí vem o determinismo atrás. Mas você é responsável por tudo isso. Você vai ter que responder por tudo isso. Você é livre, mas você é responsável por isso. Então, essa é a grande união entre o livre-arbítrio e o determinismo. O determinismo fala assim, olha, você teve a liberdade de fazer tudo isso, mas você sendo responsável, você vai ter que corrigir tudo que está errado. Você vem para corrigir, vai voltar até aprender. Nós aprendemos então dentro da doutrina que nós estamos aqui numa grande escola, aprendendo tudo aquilo que nós não soubemos no passado. E uma das formas de aprendizado é aquilo quando o professor dá aquelas provas bem difíceis, faz uma prova final e tal, e a gente tem que estudar, tem que ir para o laboratório, fazer aquelas experiências, mostrar ao professor que a gente aprendeu, e quando a gente não aprende, a gente leva nota baixa, e tem que repetir o ano, e aí que nós estamos na reencarnação. União, livre-arbítrio, determinismo, reencarnação. Ninguém vai atingir o reino de Deus numa vida só. Vem a explicação da doutrina. Então tudo isso são explicações que a doutrina espírita veio trazer, nos consolando. Ela é o consolador que vem nos explicar essas incógnitas da filosofia, da ciência, por enquanto. E agora entrando vagarosamente no conceito religioso. A doutrina, ao explicar as noções que Jesus deu ali, que estão muito bem registradas em Mateus, em João, em Marcos, ainda que nós saibamos que o que chegou até nós está muito distorcido da verdade, da realidade. Muitos, aliás, como nós sabemos, né? Se cada um de nós, ao sair daqui, for inquirido, perguntado por um amigo ali fora, como é que foi aquela palestra? Que ele falou sobre o quê? Eu tenho certeza, e todos nós sabemos, que cada um vai contar um aspecto diferente da palestra. Não, ele falou sobre isso, ele falou um pouco sobre ciência, falou um pouco sobre religião, falou tal sobre Kardec, mas falou também sobre outras coisas, falou até em Newton. Cada um vai abordar de uma maneira diferente. Os 4 evangelistas que escreveram também fizeram isso. Abordaram de maneiras diferentes os ditos de Jesus. Porque os verdadeiros ditos de Jesus, que estavam na casa do caminho, lá com Pedro, em Jerusalém, e que Paulo pediu para ler, para tomar conhecimento, como está descrito naquele livro Paulo e Estevão, que Emmanuel escreveu. Vocês conhecem o livro Paulo e Estevão?
Tem uma passagem lá que quando Paulo é convertido, ele chega até Ananias e fala assim, olha, mas o que Jesus fazia? Quem era Jesus? E ele começou a doutrinar, a Paulo de Tarso, começou a Saulo, né? Na época ainda era Saulo, começou a doutrinar, a falar tudo, mas eu quero ler alguma coisa. Ah, bom, os escritos de Jesus, foi escrito por Levi era o nome de Mateus, né? Escrito por Levi, estão lá na casa do caminho. E Paulo, então, quis ler e conseguiu um original, faziam cópias por escrito, né? Foi uma das cópias para Paulo de Tarso. Eu digo que foi feita uma cópia porque era dessa maneira que uma determinada informação, frases ditas eram escritas por alguém, e se o outro quisesse saber, tinha que copiar. Daí para frente começam a copiar, né? Daí para frente não, antes também só copiavam coisas. Mas é um trabalho enorme, né? Vocês já fizeram, né? Copiar e tal. Às vezes a gente não gostava do que está copiando, né? Então muda um pouquinho. Não, assim fica melhor. Vocês já passaram por essa fase também? Já viram isso? A pessoa está escrevendo uma determinada coisa. Tal. Ih, mas essa letra está ruim, essa frase não está direito. Vou escrever aqui diferente, aí fica mais bonito. Esses os copistas que fizeram com o que Jesus dizia. Muitas das frases de Jesus foram deturpadas. Outras porque cada um dos evangelistas contou do seu lado, do seu ponto de vista. Por exemplo, aquela parábola que nós tanto gostamos do bom samaritano. Nós não gostamos daquela parábola do bom samaritano? Vocês sabem como é que ela surgiu? Sabem em quantos evangelhos aquela parábola do bom samaritano está? Alguém sabe? Só num. No Evangelho de Lucas. O Evangelho do Bom Samaritano. Por que está ali? A história, como é que apareceu aquela parábola do Bom Samaritano, é muito interessante. Vem daquele capítulo maior, daquela lei maior, quando um doutor da lei pergunta a Jesus assim, mestre, qual o maior dos mandamentos? Então Mateus fala assim, olha, Jesus respondeu, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas podem ser resumidos nessas duas leis. Essas duas leis já existiam. Não foi Jesus que inventou ali, já existiam. Uma está no livro de Deuteronômio, o outro no livro de Levítico, do Velho Testamento, da lei mosaica. O doutor está ali perguntou qual é o maior dos mandamentos da lei, e Jesus foi lá e pegou e repetiu. Toda a lei e os profetas, ou seja, os 37 livros do Velho Testamento estão contidos nessas duas leis. Essa é a maneira que Mateus contou. Marcos contou um pouquinho diferente. O doutor da lei perguntou, Jesus respondeu, e aí o doutor da lei falou assim, mestre, falaste bem, isso realmente são as maiores leis. Aí Jesus deu a tréplica, se você pensa assim, você está no caminho certo, você já começa a entender mais um pouco da lei de Deus. Muito bem. Lucas conta um pouquinho diferente. O doutor da lei pergunta, mestre, qual a maior das leis? Aí diz Lucas que Jesus falou assim, o que diz a lei? Vejam só, Jesus que perguntou então ao doutor da lei, porque o doutor da lei tinha obrigação de saber, ele era doutor da lei, por que ele vem perguntar a Jesus? Então Jesus perguntou ele, o que diz a lei? Aí o doutor da lei, todo impertigou, todinho. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus respondeu, então, faz isso e alcançarás o reino de Deus. Aí o sujeito ficou todo cheio de problemas, né? Porque era um doutor da lei, vai perguntar a Jesus qual o maior mandamento da lei, não tinha sentido, ele era doutor da lei, ele não precisava perguntar. Mas viu ali e então ficou quase que ridicularizado. Ele quis se justificar. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a história do bom samaritano. Só aparece aí. Então, mostrando que diversos evangelhos contam diferentes coisas. Apenas o evangelho de João nos traz da mensagem linda a vinda do nosso Consolador prometido. E se não fosse o Consolador, nós não estaríamos aqui entendendo esses detalhes das lições de Jesus. Então, o verdadeiro objetivo da nossa doutrina
mesmo tendo o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso, a nossa doutrina só veio para cumprir essa promessa de Jesus, para explicar a ele, para explicar a nós os ensinos que Jesus deixou. Esse é o objetivo maior, o grande objetivo, porque nós estamos aqui nesse planeta para aprender e para progredir espiritualmente, para atingir o reino dos céus. Como o daquele doutor da lei perguntou, nós estamos aqui para aprender. Daí a nossa doutrina ser o grande consolador, que veio nos explicar as lições. Então, muitos vão pensar assim, mas então é bobagem a gente ficar estudando a parte científica do Espiritismo? Bobagem não é. Mas é a finalidade? Não é a finalidade. Para mim, tanto faz, não para mim, para todos nós, tanto faz saber que o ectoplasma é isso, é aquilo, ectoplasma e tal, etc. Meu Deus, se eu não consigo ter o meu dia a dia dentro dos teus ensinamentos, o que me interessa saber do ectoplasma? Eu tenho que saber que você falou assim, você tem que amar a Deus e amar ao próximo, porque toda a lei e os profetas estão contidas nessa frase. Isso é o que interessa para nós, para progredirmos. Progredir espiritualmente. O progresso científico, ele vai se fazer. Eu lembro que anos atrás eu via o Dr. Spock com o não sei quem, falando num aparelhinho desse, baixava um negocinho, era viagem essas interplanetárias, né? Viajando por lugares onde nunca antes o ser humano tinha estado. Era o próprio telefone celular que anos mais tarde surgiu. Então, a ciência vai progredir, vai chegar lá. Agora, o sentimento do ser humano, o que tem sido feito nesses... E eu estou falando coisa de 20 anos, talvez, esses filmes eram 20 anos, eu não sei se chegar a 20 anos, né, desses telefonezinhos e tal. O Flash Gordon. Você era... O Gilberto viu muito Flash Gordon. Ouviu falar. Mas eu ia no cinema quando eu era garoto, porque na segunda parte do filme tinha uma série do Flash Gordon. E eu não sei se vocês já ouviram falar em Flash Gordon. Mas, então, nós viemos aqui não é para saber, vamos aprender ciência, ela vai acontecer. Mas nós viemos aqui, eu perguntava, o sentimento humano, o que mudou lá daquele tempo das cruzadas? Eles achavam que estavam fazendo uma coisa espetacular, reconquistar Jerusalém. E matavam de uma maneira, em nome de Jesus, em nome de Deus, o sagrado sepulcro do Mestre, e tome morte. Né? O que mudou muito daquilo para 1939 a 45, onde estava se depurando o ser humano, depurando a raça humana. Então, mata judeu, mata afrodescendente, mata todo mundo que não seja ariano. Então, o ser humano mudou muito. Quando nós pensamos que aquilo tinha acabado, há poucos anos, em plena Europa, gente, há pouco tempo, tem 3, 4 anos, na plena Europa, eles lutando lá por motivos religiosos. É o fim da picada. Quer dizer, nós estamos progredindo muito pouco no sentimento. E é isso que nós precisamos. Nos tornarmos pessoas melhores. Procurar fazer como estandarte da nossa vida aquilo que Kardec põe como frontispício do seu livro.
fora da caridade não há salvação. É pela caridade. Por que caridade? Porque a caridade é a parte prática. Nós falamos novamente em parte prática. É a parte prática de uma teoria que é linda, maravilhosa, que se chama amor. Amor ao próximo. Mas se o amor ao próximo não tiver a parte prática, para nada serve. Fica lá, paradinha. Aliás, Paulo de Tarso, eu já li isso aqui uma vez, eu tenho certeza. Paulo de Tarso, 1 aos Coríntios, capítulo 13, onde é que está? Está aqui. É uma coisa maravilhosa. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu dê toda a minha fortuna para os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adianta. Então é o amor. Não adianta fazermos algumas coisas sem amor, sem dedicação. E é isso que nós estamos aqui aprendendo. É por isso que a nossa doutrina tem a parte científica, satisfaz um grupo, tem a parte de filosofia, satisfaz outro grupo, mas se une tudo pelo amor. Estamos aqui numa escola aprendendo a amar ao próximo. Coisa tão simples. Deveria ser tão simples. Perdoar a quem nos ofende. Procurarmos sermos solidários a quem tem necessidade, a quem precisa de ajuda. Solidariedade. Talvez seja melhor falar, fica mais audível para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, fica mais audível para o povão falar de solidariedade. Ninguém pode fazer a solidariedade, ninguém pode fazer caridade se não tiver amor ao próximo. Porque dar um valor em dinheiro aqui, não aqui alguma coisa, talvez seja útil apenas como exercício. O exercício da caridade, do desprendimento. Isso é o início, mas não é tudo, não é o suficiente. Temos que nos doar. Nós, como indivíduos, nos doar ao próximo e ver o espelho, não apenas de Jesus, porque Jesus realmente a nós nos parece muito distante, mas ver uma Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, não precisamos ir muito longe, irmã Dulce, gente. Era de uma família ilustre, uma família baiana ilustre, que tem representantes, teve representantes aqui no Rio de Janeiro, ainda tem, na área da medicina, pessoas de destaque. Um desses foi professor da Faculdade Nacional de Medicina, professor emérito da Faculdade Nacional de Medicina, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Nacional de Medicina. São figuras, membros dessa família ilustres, e ela, lá nos alagados, Salvador, a cuidar dos pobres, a cuidar daqueles necessitados. Ali ela estava se doando. E como é fácil? É fácil? Basta saber, cada um de nós somos capazes de nos doar a esse ponto? Ainda não. Mas precisamos aprender. Precisamos nos tornar boas pessoas. Bons de coração, fazer o bem sem esperar a retribuição, sem esperar o agradecimento. Jesus, quando curou aqueles 10 leprosos, eram 10, pediram: mestre, me cura, pelo amor de Deus, me cura. Ele: podem ir, vocês estão curados. Os 10 foram embora, curadinhos. Quantos voltaram? Um voltou para agradecer, voltou. Quer dizer, 10%. Então, quando nós fizermos a caridade, fazer a caridade como Paulo nos indica, com amor, com dedicação, mas não vamos esperar nem um sorriso de agradecimento. Pode ser que não venha, pode ser que venha, mas não precisamos
nos esperar, aguardar o reconhecimento. Aliás, essas equipes também aqui do centro, que vão lá fora fazer entrega de sopa, distribuir sopa, aliás, às vezes são até mal recebidos pelos que estão necessitados. Não, eu queria sopa disso, sopa daquilo, essa aí eu não quero. Muitos atendidos têm essa atitude. E aqueles que vão levar, achando que estão levando um tesouro para eles, ficam decepcionados. Às vezes até desistem de fazer, e eles são muito mal agradecidos. Eu não vou fazer caridade, são muito mal agradecidos. Então, não vamos esperar reconhecimento. Vamos fazer a caridade, a bondade, a solidariedade, porque nós estamos nos transformando em melhores, em pessoas melhores, capazes de amar a Deus, capazes de amar ao próximo. Esse é o pensamento de Jesus, e é esse pensamento de Jesus que Kardec, que a nossa doutrina trouxe até nós. A ele, a Kardec, o nosso agradecimento, a nossa homenagem, o nosso pensamento, a nossa vibração de amor para com o nosso mestre Kardec. Ele soube interpretar o pensamento de Jesus com a ajuda do alto, com a ajuda dos mentores, e veio nos lembrar que nós simplesmente não estamos sós. Ele veio nos lembrar que o plano espiritual está à nossa disposição, mas nós temos que saber sintonizar, porque do mesmo jeito que existem aqueles, os bons, os elevados, os que querem nos ajudar, também existe a outra banda, a banda mais podre, daqueles que ainda estão um pouco evoluídos. Eles vão chegar ainda, vão ficar melhores, mas eles ainda existem, e se nós sintonizarmos neles, nós só vamos ter más influências, más sugestões para as nossas atitudes. Então temos que sintonizar no bem, lembrar de Jesus a nos fazer aquele convite amorável, a estender a mão e nos chamar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Kardec por nos trazer à memória e ao dia a dia essas palavras de Jesus.